para iniciar a nossa conversa com ela, a nossa entrevista. E como eu falei com ela agora há pouco, nós vamos começar por um assunto polêmico aqui em nosso país. Mas você já vai começar com ela já? Já estamos, ela já está ao telefone, vamos a todo vapor. Mas você já vai com pergunta complicada logo de cara? Não, ela está preparadíssima. Oferece um café, vê se ela não quer, né? Bom dia, deputada. Bom dia, Adriana, bom dia, Teixeira, bom dia, Guará. Bom dia, obrigada deputada. pela honra do convite. O prazer é todo nosso, deputada. Olha, e hoje o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o Juscelino Filho do DEM, ele pautou o início da análise do caso do deputado Daniel Silveira, do PSL, preso em flagrante pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, há uma semana por decisão do Supremo Tribunal Federal, acusado de agressões verbais e de incitação à violência contra ministros do STF. Ele também defendeu o AI-5, um dos mais duros instrumentos da repressão da ditadura civil-militar do nosso país. Também será analisado o caso da deputada Flor de Lis, do PSD, acusada de ser a mandante do assassinato do marido Anderson do Carmo em 2019. Deputada, como a senhora está acompanhando esse cenário político a partir dos trabalhos que serão iniciados hoje pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados? Bom dia novamente. Bom dia. Olha, eu vejo com bons olhos o fato deles retomarem os trabalhos, muito embora tenha que dizer que demoraram, né? Porque, na verdade, só estão levando a análise o caso da deputada porque aconteceu essa situação mais ruidosa com o deputado Silveira. Sim. Então, certo, já teria ter sido julgada a situação da deputada. Eu sou uma defensora de que os partidos e os poderes precisam cortar na própria carne, que é desejável, né, vamos falar de legislativo, que o legislativo consiga separar o que é prerrogativa, o que é direito, o que é liberdade, o que é abuso, entendeu? Para que o judiciário não tenha que interferir. Eu falo isso não é de hoje, é da sala de aula, que se o legislativo cumprisse melhor os seus papéis, o judiciário não teria se agigantado tanto. Então, assim, a situação dessa deputada se arrastando há tanto tempo, né, é uma diminuição para a casa, entendeu? Mesmo o deputado, eu sou defensora da liberdade de manifestação, se você entrevistar qualquer aluno meu, né, não importa a linha ideológica, vai dizer que eu sou uma defensora da liberdade de expressão. Mas, assim, aquele deputado extrapolou todos os limites do razoável, porque não é que ele defendeu o AI-5 ou que ele defendeu uma ideologia, por mais autoritária que seja. Ele falou em pegar um gato morto, dar uma surra no ministro, entendeu? Então, ali já entrou no campo da ameaça, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos que o Conselho se debruce e espero que seja firme, tanto com um caso quanto com o outro. Sim, a senhora falou em cortar na própria carne. A senhora acredita que a Câmara dos Deputados, ela tomou a decisão mais certa possível na semana passada, mantendo o deputado preso? Então, o que acontece aqui é que, assim, existe a responsabilidade política, administrativa e a responsabilidade penal, tá? Eu, se fosse ministra do Supremo, não teria decretado a prisão do deputado, não teria. Mas por quê? Porque eu, na condição de professora de direito penal, tenho uma visão de que você tem que aplicar o direito penal, a prisão, naqueles casos, assim, que não tem outra saída, entendeu? Mas, quando a Câmara vota sim pela manutenção, ela está sinalizando que aquele comportamento é inadmissível, sabe? Então, você até pode criticar, o caso do deputado, juridicamente falando, ele permite, vamos dizer assim, ele tem argumentos para os dois lados, né? É flagrante ou não é flagrante? Foi um vídeo, mas a decretação da prisão veio logo depois, na lei está escrito que logo depois é flagrante, entendeu? É liberdade de
expressão ou não é? Ele não bateu em ninguém, ele só falou. Mas foi uma fala muito violenta. Então, assim, no campo do direito penal, havia argumento tanto para fazer, ou seja, para prender, para decretar, para manter, como para não decretar. Tá? Eu sou muito liberal nessa parte, eu não decretaria a prisão dele. Mas, quando vai para o caso do decoro, né, me parece que houve quebra sim. Né? Então, eu entendi a votação da Câmara como uma sinalização de que um comportamento daquele não seria admissível. Deputada, bom dia, é o Orville, tudo bem, querida? Oi, lindo, tudo, e você? Tudo bem. Deputada, é óbvio que, como a senhora já nos informou, no campo jurídico existia elementos para poder enquadrar ou não na questão do flagrante. Os ministros, eles fizeram uma votação política, eles se reuniram ali, eu imagino como é que deve ter sido isso, e cada um, será que eles têm um grupinho de zap, alguma coisa assim, deve ter falado, escuta galera, e aí? Nós vamos deixar esse povo aí ficar escrachando a gente publicamente desse jeito ou nós vamos tomar uma decisão conjunta? Não, vamos embora, vamos tomar uma decisão conjunta. E foi lá e todo mundo já sacramentou, e o Fux, não foi o Fux não, foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio, no voto dele, ele já mandou um recadinho, né? Ele já olhou piscando, que ele tem aquele jeitão carioca dele, já olhou piscando pra câmera assim, e já falou, eu gostaria muito que lá o Congresso entendesse essa unanimidade que nós estamos fazendo aqui. Aí caiu lá no nosso glorioso Lira, e o Lira deve ter pensado, o quê? E eu vou comprar uma briga dessa com o Supremo por causa desse maluco lá no Rio de Janeiro de 30 mil votos que saiu xingando todo mundo e mandando matar e não sei o que, os ministros, mas de jeito nenhum. Então ficou muito claro para nós aqui que não estamos no jogo, deputada, a senhora está no jogo, para nós que não estamos no jogo, que isso foi um caso que no fim acabou servindo como exemplo. A senhora não imagina isso? Ou seja, não descarto essa análise sua, só que eu acho o seguinte, foi um precedente positivo. Eu conversei muito com o deputado Marcel Van Hatten, de novo, que ficou muito revoltado, né? Ele defendeu o não, ele entendeu que foi uma interferência do Supremo, e ele falou, Janaína, pega os discursos da época do PT, quando eles incentivavam invasões, eram discursos violentos. Eu falei, Marcel, você tem toda a razão. Só que é o seguinte, eu nunca concordei com aquilo. Entendeu? Exato. A gente não pode se pautar pelo pior, então, né? Então eu acho o seguinte, tudo bem, agiram de uma maneira com o direitista como não agiram com o esquerdista. A hora que um esquerdista aprontar de novo, nós vamos chamar esse precedente. Aí o Supremo vai ter que se explicar. Quer dizer, então, que quando é de direita prende, quando é de esquerda aplaude? Mas, deputada, eu queria que a senhora explicasse juridicamente para nós, a senhora que é do meio, por gentileza, que diferença tem o que alguns fazem com o presidente Bolsonaro, que chama ele de genocida, de assassino, de tudo quanto é nome, 24 horas por dia, nas mídias sociais, na imprensa, na tribuna, em tudo quanto é lugar. O que isso que fazem com o Bolsonaro é diferente do que fizeram com os ministros do Supremo, levando-se em consideração esses comportamentos em larga escala? Ou não configura, ou chamar o presidente de genocida, de vagabundo, de maior ladrão da história, que nem alguns olhos, isso não configura crime? O xingamento, né, que aliás, assim, talvez depois do presidente a pessoa mais xingada seja eu, o xingamento pode caracterizar, né, injúria, dependendo da situação, pode caracterizar uma difamação, até uma calúnia, tá? É crime, sim, é crime. Só que existe uma linha que às vezes ela é tênue entre o xingamento, que caracteriza esses crimes contra a honra, tá? E a ameaça. Então, assim, fez uma charge com a cena da pessoa esquartejada, é de mau gosto, mas chega a ser crime. Um xingamento, né? Como eu sou xingada de tudo quanto é nome pela esquerda e agora também pela direita, chega a ser uma ameaça. Eu vendo o vídeo do deputado, entendeu? A sensação que eu tenho é de que aquilo era uma ameaça velada, nem tão velada, entendeu? Porque tem um momento,
inclusive, que ele grava um segundo vídeo, que ele fala assim: ô ministro, acho que era pro ministro Alexandre, eu não tenho medo nem de matar nem de morrer. O que quer dizer isso aí? Entendeu? Então, assim, eu não corroboro da maneira como esse pessoal da imprensa, os formadores de opinião se referem ao presidente Bolsonaro, tá? Me parece desrespeito, mas o vídeo do deputado ali, ele, a meu ver, extrapolou, entendeu? Extrapolou. Ah, mas é motivo para ficar preso? Tecnicamente não, entendeu? Tecnicamente, a ameaça não enseja prisão. E eu não concordo com essa interpretação que o Supremo vem dando, de que tudo é contra a Lei de Segurança Nacional, né? Eles estão banalizando a Lei de Segurança Nacional, entendeu? Então, assim, o homem tem que ficar preso? Não vejo elementos para ele se manter preso. Mas, em termos de quebra de decoro, pela agressividade, pela falta de compostura, eu tenderia a dizer que sim, quebrou decoro, sim. Sim, e deputada, a senhora acredita que o fato que a imunidade parlamentar, né, como o próprio deputado Daniel Silveira alegou imunidade parlamentar, né, e alegou até mesmo justificando para ele se posicionar contrário à própria prisão. A senhora acredita que essa imunidade parlamentar é o que tem garantido também para muitos políticos atos irregulares, atos absurdos, a partir do momento que eles tentam se proteger pela imunidade? Olha, a imunidade existe para a preservação da democracia, para as pessoas poderem sustentar suas ideias. Então, assim, a esquerda tem uma mania de que quando alguém discorda deles, dizer que é antidemocrático, tá? Então, por exemplo, eu critiquei e critico duramente a CPI das fake news no Congresso, que para mim foi montada para fabricar provas contra o presidente Bolsonaro para levar para a justiça eleitoral. Essa é a minha opinião. Com isso eu não estou xingando ninguém, não estou agredindo ninguém. Eu estou exercendo o direito, que aliás não estava nem ser deputada, que qualquer cidadão tem, de emitir sua opinião. Mas os meus colegas da esquerda vêm dizer que, por falar isso, eu sou antidemocrática. Então, assim, a imunidade é importante para que esses grupos que se sentem donos da verdade não intimidem a divergência. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? Então, por exemplo, eu na Assembleia tenho brigado para que crianças não sejam, crianças que dizem que são trans, que eu até discuto isso aí, não recebam hormônios, né? Porque em São Paulo existe um programa que dá hormônios para crianças de 9 anos de idade. Eu considero isso criminoso. E eu falo isso na Assembleia. Aí tem colega meu que vem dizer que eu sou transfóbica por causa disso. Eu não sou transfóbica, eu estou emitindo a minha opinião com base na medicina. Porque se uma mulher que está na menopausa, né, pode desenvolver um câncer por tomar hormônio com 50 anos de idade, o que não acontece num corpo de 9 anos de idade, né? Mas eu não subo lá para ficar xingando, para adjetivar. Então, assim, a imunidade é importantíssima, a gente não pode abrir mão dela, porque a democracia depende dessa possibilidade do indivíduo ter o direito a falar, né? E o representante dos indivíduos mais ainda. Agora, está faltando compostura para quem exerce os cargos de poder. Está faltando, o que a gente então, assim, viu. As pessoas precisam entender que os cargos, eles têm ali liturgias, entendeu? A pessoa que é eleita para um cargo, que é convidada para um cargo, a primeira coisa que ela tem que fazer é estudar o cargo, sabe? Estudar o cargo. Qual é a missão desse cargo? Quais as funções? Quais as prerrogativas? Quais os deveres? Então, assim, as pessoas confundiram completamente as coisas.
É mais ou menos essa questão da liturgia do cargo, eu acho que define bem essa questão da imunidade também, da postura, né? Há de se imaginar, às vezes a gente está aqui como âncora de um programa, o ouvinte manda uma mensagem pra gente assim, manda o prefeito pra pip, e qual é a nossa postura aqui como liturgia do cargo? A gente fala, prefeito, o ouvinte tá desejando que o senhor dê um pulinho lá no bairro dele para visitar, entendeu? Então a gente fala. Mas assim, você tocou num ponto muito importante. Porque o que acontece? Eu me dou muito bem com os colegas bolsonaristas, né? A gente se conhece. Às vezes eu telefono e falo assim, pelo amor de Deus, você não é um escravo das redes, entendeu? Às vezes eu ligo para um colega bolsonarista, seja estadual, seja federal, e falo, ô camarada, por que você colocou aquilo no teu Twitter ou no teu Face? Ah, Jana, sabe como é que é? As redes estão pedindo. Então, assim, a pessoa que é eleita, ela tem que entender que ela está numa função, numa missão, que ela tem que filtrar. O problema é o seguinte, a pessoa fica no desespero para garantir o voto em 22 e acha que se a rede manda fazer A, tem que fazer A. Se a rede manda fazer B, tem que fazer B. Só que assim, se for para agir dessa forma, é porque não tem condição de estar no cargo. Não sei se você está compreendendo? É o que você disse aí. Não, mas imagina se você, como âncora de um programa, virasse e falasse assim, não, eu tenho que agradar meu ouvinte, senão eu não vou ter audiência, eu tenho que falar o que o ouvinte quer ouvir. Caramba, tudo tem limite, meu Deus do céu. Porque senão o país não anda. É uma questão de responsabilidade, não é mesmo, deputada? Entendeu? Então, assim, essa coisa das redes está afundando. Eu sou está inflamando muito. Mas está demais, entendeu? E quem está nos cargos de poder tem que ter a capacidade de filtrar. Ô, deputada, mas a senhora era inflamada também lá no impeachment lá, a gente ficava aqui assistindo a oratória da senhora, uma oratória inflamada também, a senhora provocava para dar com pau. Mas eu nunca xinguei ninguém. Nunca xingou. Eu sou dura e sou ainda, viu? No debate eu sou dura, na argumentação escrita eu sou dura. A senhora gostou de ser deputada? Mas eu nunca xinguei ninguém. A senhora gostou de ser deputada? Tá gostando? Ou a senhora viu que de repente, porque foi uma escolha ser deputada, né? O nome da senhora chegou a ser cotado, eu falei aqui, para ser vice do Bolsonaro num determinado momento. A senhora viu, olhou a família, mora em São Paulo, eu vou ter que mudar para Brasília, minhas crianças, meu marido, não sei o que, vou trilhar vou começar aqui pelo primeiro degrau, tá tudo bem, virou deputada, uma votação. Eu gosto demais. Assim, eu realmente gosto demais, é um cargo assim que permite ajudar muito a população. A gente vê a máquina por dentro, entendeu? Eu costumo falar, porque eu tenho uns assessores que foram meus alunos, né? E são tantos temas, assim, diversos, que eu brinco com eles. Eu falo, isso aqui vocês já estão aprendendo mais do que um doutorado, entendeu? Porque você tem que estudar saúde, você tem que estudar transporte, tem que estudar. Mas olha a minha linha de raciocínio aqui, deputada. A senhora, ao contrário de outros, a senhora se elegeu não nessa toada bolsonarista que fez uma onda avassaladora. A senhora tinha bala na agulha para se eleger por conta própria, sem vincular o seu nome a nome nenhum, por conta da performance e do protagonismo que a senhora exerceu no processo de impeachment. Mas a impressão que eu tenho, tá bom? É impressão. É que de um tempo para cá, a senhora tem se esforçado meio que para não ser a porta-voz do Bolsonaro na Assembleia Legislativa. A senhora descolar um pouco a imagem, porque alguns Bolsonaros, eles ficaram assim cegos. Se o Bolsonaro mandar vira direita, vira direita, vira esquerda, vira esquerda. E eu acho que a senhora não se permitiu ser manipulada desta forma. A senhora, inclusive, se precisar, vai à tribuna e critica. Tá na hora de descolar ou não? Não, mas não é isso não. Se você conhece, assim, eu tenho uma vivência enorme, né? Assim, eu tenho uma experiência enorme, já tive vários trabalhos. Se você investigar a minha vida, você vai perceber que eu nunca fui uma pessoa de adesão.
de dizer assim, não, fulano está sempre certo, Beltrano está sempre errado, né? Eu sempre analisei as ações, as propostas. Muito da minha briga contra o petismo foi em virtude do petismo gerar esse endeusamento do Lula, entendeu? Que eu não aceito, né? Então, se eu não aceito do lado de lá, eu não posso aceitar do lado de cá. Então, não é nenhuma questão de descolamento, é ser coerente com o que eu sempre fui na vida, entendeu? E, deputada, hoje a senhora está na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Desde o ano passado, o governador João Dória apresentou todo o projeto dele para a reforma econômica, como muitos chamam de o projeto pacote do mal do governador João Dória, isso mesmo. E como a senhora se posicionou e como a senhora vê essa situação hoje? Hoje, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, vários donos de concessionárias saíram às ruas aqui em manifestação contra o reajuste do ICMS. Como a senhora se posiciona diante dessa situação? A senhora chegou a votar favorável para o pacote? Como que está a vida da senhora nesse sentido? E como a senhora observa essa situação hoje no estado de São Paulo? Então vamos lá. Eu sou, até por coerência, uma defensora do enxugamento da máquina, tá? Da máquina pública, de diminuição de isenção fiscal, de que todo mundo pague o mesmo tributo. Eu sou, assim, bem na linha Paulo Guedes, tá? Então, coerente também com o que eu apresentei na época da campanha. Defendi a reforma da Previdência, muito embora tenha melhorado o texto. Entendo que uma reforma administrativa é importante, só que é o seguinte, eu, de um tempo para cá, tenho percebido no governo Dória, né, uma incoerência com o que ele apresenta na Assembleia e o que ele pratica. Então, a gente aprovou a reforma da Previdência, que era necessária. Um mês depois, ele baixou um decreto descontando do salário dos aposentados que ganham menos. A Assembleia não aprovou isso. A gente aprovou a reforma administrativa, tá? Uma semana depois, ele baixou 4 decretos, alargando terrivelmente o que foi aprovado. Essa questão dos veículos usados é uma das mais visíveis. Ele diminuiu o desconto da base de cálculo, tá? De forma que, não vou explicar a conta matemática aqui, mas de forma que no final, o aumento de ICMS, que a proposta inicial era de ser no máximo, né, 1 ponto alguma coisa, virou um aumento de 207%. E essa alíquota, tá? Essa alíquota que era 1,8 foi para 5,3, se eu não estou equivocada, ela não recai sobre a diferença do preço de entrada do carro e o preço de saída. Ela recai sobre o preço inteiro do automóvel. Exatamente. Entendeu? Então, é uma conta que inviabiliza o próprio negócio. Então, assim, isso não foi aprovado pela Assembleia, né? O debate foi outro, foi diminuir em 20% as isenções fiscais, entendeu? Tanto é que, se vocês recuperarem a audiência que a gente fez com o secretário de Finanças, ele falava, olha, quem paga 12 vai pagar 13,2, entendeu? Isso tudo foi muito debatido dentro da casa. Só que chega lá, eles baixam o decreto e mudam tudo. Eu falei para o governador, na penúltima reunião, que ele vai na Assembleia todo mês, uma reunião com os deputados. Eu falei, sabe o que a sua equipe está conseguindo, governador? Perder completamente a credibilidade aqui dentro, entendeu? Porque assim, eu voto por convicção. Quando eu vejo que por decreto ele descaracterizou a reforma da Previdência, que por decreto ele descaracterizou a reforma administrativa, entendeu? Agora são muitas mudanças na saúde que eu acho que isso mesmo que eu gostaria, inclusive, de perguntar para a senhora. Então, o que eu falei para o governador? Eu não confio mais, entendeu? E não é uma questão de descolar, porque é interessante eleitoralmente. A minha cabeça não funciona assim. Certo. É uma questão de observar as traições
né, em termos do que foi falado e do que foi feito, entendeu? Sim, agora a grande preocupação e o foco também, que é uma decisão do governo do estado, de fechar os pronto-socorros, pronto atendimento dos hospitais estaduais. Aqui em nossa região nós temos 2, o Hospital Regional de Taubaté e em Caraguatatuba também. Como a senhora está acompanhando essa situação? Então, hoje, inclusive, às 11 horas, eu tenho uma reunião com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Vou pedir uma agenda também com o presidente do Conselho Regional de Medicina. Eu resgatei todo o processo, porque assim, a gente fala fechamento, eles não aceitam, eles usam a palavra referenciamento, que aí não dá esse mal-estar. Eu resgatei todo o processo do referenciamento, né, ou do fechamento das portas do PS do HC. Fiz reunião com o secretário da Saúde Estadual, que hoje, inclusive, vai ser ouvido na Comissão de Saúde na parte da tarde, e com o adjunto da Municipal da capital. E ontem fui conversar com a Procuradora-Geral do Estado sobre vários temas, inclusive esse. Qual é a minha percepção? Que o Estado está errando nessa decisão, porque eles estão defendendo que a rede municipal assuma. O problema é o seguinte, eles precisariam ter primeiro preparado essa rede municipal, verificado se essa rede tem condições de absorver, para depois, se fosse o caso, tomar essa medida. A reunião que eu fiz na Secretaria Municipal da capital, ela foi interessante, porque o adjunto disse assim: doutora, tudo bem, o Estado quer que a gente absorva todos os casos mais básicos, né? Mas quando a gente mandar um paciente de média complexidade, de alta complexidade, ele vai aceitar imediatamente? Ou ele vai mandar a gente ficar com esse paciente 24 horas no corredor, esperando o CROSS liberar? Se ele aceitar imediatamente, a gente vai achar até que essa mudança foi positiva. Mas se ele fizer que eu segure o paciente 24 horas, 48 horas numa maca no corredor, para o CROSS liberar, o CROSS, para quem não sabe, é um órgão que fica dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que faz a regulação, ou seja, a distribuição das vagas, tá? O medo do secretário municipal, que eu imagino que seja de todos os secretários municipais, é o seguinte: eu pego todas as dores de cabeça, né, que não são graves, eu pego toda a coisa básica. Aí eu tô com um infartado, eu tô com alguém com um derrame e mando a minha ambulância entregar. Eles vão mandar de volta para esperar o aval do CROSS? Porque se for isso, entendeu? Eles estão matando o sistema de saúde de São Paulo. Entendeu? Deputada, tem pergunta que a senhora nem imagina aqui, das mais cabeludas até as mais suaves, muita gente participando, graças a Deus. Eu queria marcar com a senhora para uma próxima oportunidade, a gente poder falar assim, desse jeito respeitoso, bacana, de conversa franca com o ouvinte, porque a senhora teve aqui em Guaratinguetá. Quantos votos a senhora acha que teve em Guaratinguetá em 2018? Tem ideia? Foi bem votada, foi a mais bem votada aqui em Guaratinguetá. Que lindo. A senhora Obrigada teve quase confiança. 9.000 votos em Guaratinguetá. E Obrigada aí seria pela legal que a senhora, numa próxima oportunidade, pudesse falar diretamente para esse público eleitor. O que a senhora pretende ainda? Temos 2 anos pela frente de trabalho para ser feito pela região. Eu apresentei. Eu não sou uma deputada, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho colegas que são regionais, entendeu? Então, assim, é do ABC, é do Vale. Eu não sou, né? Eu fui votada no estado inteiro, então eu tenho que trabalhar pelo estado inteiro e considero que eu estou trabalhando, sobretudo nessas áreas macro, entendeu? De brigar pelo sistema de saúde. Eu apresentei no final do ano passado um projeto que eu considero muito importante, que é para acelerar os processos de adoção, né? Porque eu acho que o Brasil hoje vive uma situação insustentável de milhares de crianças envelhecendo em abrigo, enquanto milhares de famílias esperam o seu filho, sua filha, entendeu? E o sistema não anda por causa de burocracia e essas duas partes não se encontram,
Então é uma das pautas que eu estou trabalhando ao lado dessas questões de saúde de maneira muito intensa. Estou preparando um projeto, está praticamente pronto, eu estou só esperando, que eu fiz uma consulta ao CFM, para facilitar o acesso à laqueadura, à vasectomia, né, para aquelas pessoas que queiram fazer o procedimento, porque hoje também é quase impossível um casal, uma mulher, um homem que já tem 4, 5 filhos, conseguir fazer a esterilização, né? Em parte pelo SUS, mas mesmo particular, a burocracia é tanta que é difícil de fazer. Então já estou também trabalhando nessa frente. Que eu considero muito importante, que é para a segurança das crianças que estudam na creche, no ensino fundamental. Então, tem um projeto importantíssimo que, se Deus quiser, vai ser votado logo, proibindo o uso de dinheiro público em publicidade. Isso aí eu acho que vai ser, assim, certeiro com relação ao governo João Dória, porque no orçamento do ano passado eu votei contra o orçamento. Por quê? Porque ele cortou na saúde, cortou na segurança, cortou na educação, aumentou na publicidade. Então tem um projeto muito bom, cortando, gastar dinheiro público em publicidade. Então, assim, esses trabalhos todos são trabalhos para o Estado inteiro, e eu tomo cuidado de pegar esses projetos e mandar para as outras assembleias, porque o meu intuito é trabalhar em prol do país, entendeu? Deputada, por São Paulo e pelo Brasil. Sim. Diga, linda. Deputada, infelizmente o nosso tempo estourou, mas nós agradecemos demais a participação da senhora aqui no Jornal da Manhã da Rádio Máxima. Tá bom, linda. Fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe e beijo, grande saúde para todos. Obrigada, para a senhora também, tudo de bom. Não deu nem tempo de perguntar sobre nós da imprensa, que também estamos apanhando, feito cachorro de todo mundo. Mas Deputada, a senhora volta, né? Deputada. Oi, volto. Volta sim, não vem não, pode voltar, beleza? Um abraço. Tá bom, lindo, outro, tchau. Nós conversamos com a deputada tudo é lindo, estadual tudo é Janaína lindo, né? Pascoal, do PSL.